mas vamos tentar então começar. Pode ser? Está tudo ok? Sim. Maputo, Guiné, São Tomé, está tudo ok? Vamos então começar. Vocês leram então a primeira parte dos slides sobre os aspectos conceituais da saúde sexual e reprodutiva? Leram? Desculpa? Vocês leram a primeira parte dos slides que eu mandei, que são os aspectos conceituais da evolução dos conceitos em termos de saúde sexual e reprodutiva. Leram essa primeira parte? Sim. Mais ou menos? Ai, Clotilde, mais ou menos. Então vamos ter assuntos para discussão. É esta questão, estes primeiros aspectos que nós vamos discutir estão relacionados com a evolução conceitual, que vai até ao slide 17, para quem conseguiu imprimir. Eu estou a ver que vocês estão com os portáteis. Se não conseguiram imprimir, vão lá, que é para eu também posso passar aqui, mas é mais difícil aqui em termos de técnica e em termos de logística, se eu estiver a passar os slides todos, está bem? Volta. Eu tentei imprimir. Estão a ver neste momento a projeção da apresentação? Que está evolução conceitual até ao slide 17. Estão a ver? Conseguem ver? Eu já fui agora, mas não sei que tem muito. Conseguem ver? Sim. Sim? Está a perder um pouco o som. Está a perder o meu som? Não me está a ouvir a mim? Mas vocês conseguem ver o slide? Sim. Sim. Vamos avançar então. É saúde sexual? Não, o slide que eu estou... É saúde sexual e reprodutiva? Não, o que está projetado, que eu tenho escrito evolução conceitual até ao slide 17. Estão a ver? Eles deviam ter... Não. Evolução conceitual. Não saiu nada. Só tem evolução conceitual até os slides 17. É esse que vocês estão a ver no ecrã? Não vimos nada, não saiu nada. No ecrã só tem evolução conceitual. É isso mesmo, é isso mesmo. Então vamos... Quadro conceitual ou evolução? Está falando de quadro conceitual? Não, evolução conceitual até ao slide 17. É isso que vocês estão a ver neste momento? É. Vamos... Os assuntos que nós vamos discutir. As declarações e os programas de ação, as declarações do Cairo... Mas vocês têm esta apresentação. Eu agora voltei... Ouçam todos. Eu voltei à apresentação que eu vos mandei, porque é mais fácil nós irmos falando então com base no material que vocês têm. Pode ser? Ok. Então, o que nós vamos falar, o que nós pretendíamos discutir hoje, era inicialmente esta questão da evolução conceitual, ou seja, a evolução em termos de saúde materno-infantil e desses conceitos relacionados com o materno-infantil, com a saúde integral da mulher, que é o passo seguinte em termos da evolução conceitual, e a questão, que é o momento atual, desta relação entre saúde reprodutiva e saúde sexual, portanto, saúde sexual e reprodutiva. É este, em termos de conceito e evolução de conceito, o momento em que nos encontramos nesta área. Depois, seguimos para as barreiras para alcançar esta questão dos direitos em termos de saúde sexual e reprodutiva, com as questões de género e as questões da construção do género, em que eu tinha colocado alguns pontos de exercício e alguns pontos para discussão. Portanto, a ideia aqui era nós estarmos a discutir neste momento, mas não está fácil. Vamos avançando com os slides e vamos discutindo ao mesmo tempo. Pode ser assim? Pode ser. O exemplo que eu mandei é a relação entre género e tuberculose. Vocês têm esse exemplo? Conseguiram ler esse exemplo? Conseguiram. Portanto, esse nós vamos conseguir discutir. Sim. O último ponto é a análise da implementação de políticas e a questão das políticas e a importância das políticas e da forma como os sistemas de saúde estão organizados
E a política de saúde está organizada para dar resposta às necessidades em termos de saúde sexual e reprodutiva, aos problemas de saúde que possam surgir e, portanto, melhorarmos os resultados de saúde. Essa era a ideia para hoje. De qualquer maneira, nós vamos fazer o que for possível, da melhor maneira possível, para nos entendermos e para que seja perceptível para todos, para vocês que estão aí em cada um dos sítios. E nós vamos ter, de qualquer maneira, depois mais 2 horas em Lisboa, portanto em março, quando vocês regressarem, e podemos terminar esta discussão e avançar para o último ponto em termos do conteúdo deste módulo. Pode ser? Ok, pode. Então, eu vou passar rapidamente. Eu passei-vos as questões dos conceitos de mulher, reprodução, sexo. A questão das práticas sexuais e recordar que existem práticas sociais que estão relacionadas com cada um destes conceitos. Nós estamos a falar de 3 contextos que têm algumas semelhanças, mas são diferentes. Neste momento, Moçambique, São Tomé, Guiné, faltam-nos Cabo Verde, Angola, Timor-Leste. São todos contextos diferentes em que cada um destes conceitos, na verdade, está relacionado com as práticas sociais locais. Ou seja, mulher, reprodução, sexo são as mesmas palavras, mas enquanto conceito podem ter um entendimento diferente em cada um dos vossos países, certo? Portanto, a ideia é nós discutirmos a partir daí e olharmos para as questões da saúde sexual e reprodutiva quando chegarmos já às políticas de saúde direcionadas para a área da saúde sexual e reprodutiva. Estes conceitos em cada um dos países vai estar em cima da mesa, digamos assim, percebem? Portanto, é a ideia que nos vossos países é feita em termos de cada um destes conceitos que depois vai estar refletida na política, que vai estar refletida vocês enquanto profissionais de saúde, enquanto decisores nesta área do Ministério da Saúde, têm que lidar com estes conceitos, certo? Portanto, as questões culturais, as questões contextuais em cada um destes conceitos, a questão dos movimentos, nomeadamente os movimentos das mulheres, que têm contribuído para a alteração dos conceitos, até nós chegarmos a este momento em que entendemos como saúde sexual e reprodutiva, passou um longo tempo e houve movimentos em África especificamente, e vocês saberão disso tão bem ou melhor do que eu, há movimentos femininos que contribuíram grandemente para a mudança destes conceitos, certo? Portanto, há aqui uma evolução conceitual. Eu vou passar rapidamente aqui até chegarmos, portanto, a questão inicial da saúde materno-infantil, há a crítica e a importância da crítica feminista aos programas de materno-infantis e que tiveram grande incidência em África, em que uma das críticas que era feita é que a mulher e a função da mulher era reduzida apenas à sua questão reprodutiva, ou seja, a mulher era muito reduzida em termos da sua função, em termos sexuais e reprodutivos, menos sexuais e mais reprodutivos, digamos assim. Depois, o movimento seguinte, há esta procura de afirmação por parte das mulheres para que o seu corpo é também e, sobretudo, responsabilidade sua. Ou seja, a mulher, ela reproduz, mas ela também é mais do que isso, tem mais do que um papel reprodutor. Há as questões da disseminação das práticas contraceptivas, que tiveram um grande impacto no geral, e esta era uma das questões que gostava de discutir com vocês, como é que foi em cada um dos vossos países, como é que foi feita esta evolução. Até ao momento seguinte, em que é, em sequência destes movimentos internacionais, há esta procura de alternativas e, portanto, reduzir esta elevada taxa de mortes evitáveis. Continua a acontecer, infelizmente, mas tem-se lutado para que vá diminuindo. Há a questão da reprodução como um direito e não como um dever, uma vez mais. Portanto, há a questão do homem e o papel do homem na reprodução. E como é que é em cada um dos vossos países? Como é que é esta evolução? Em que momento é que vocês estão? Já chegaram a este último momento em que há um papel, por exemplo, atribuído ao homem
em todos os temas, em todas as áreas, em todas as opções relacionadas com a saúde sexual e reprodutiva? Como é que é na Guiné? Diga lá, Clotilde. Eu ainda não conseguimos, não. Ainda não chegaram lá? Acho que não. Em que momento é muito machista aqui a sociedade. Ok. Então, o homem e este papel do homem e a função do homem nesta área da saúde sexual e reprodutiva ainda não está, ainda não atingiram esse ponto, digamos assim. Há um trabalho ainda para fazer. E nos outros países, como é que é? São Tomé, Moçambique? Quem está a falar agora é Maputo? É Maputo que está a falar? Nós não conseguimos ouvir nada do que ele diz, não é? São Tomé? Como é que é? Nós não estamos a ouvir com muita ciência, mas eu penso que relativamente à saúde reprodutiva, do ponto de vista de gênero, vamos dizer, em relação ao homem e à mulher, há um aspecto que eu acho que é importante. Aqui nós temos um serviço de saúde, por exemplo, a utilização do serviço, já temos uma taxa muito alta de utilização do serviço, sobretudo por parte das mulheres e bastante considerável também já por parte dos homens nesse processo. Agora, quanto aos aspectos culturais, vamos dizer, os aspectos sociais, do engajamento público em relação a isso, ainda resta a desejar. Há algum trabalho a fazer? Ainda temos algum trabalho ainda a fazer? Muito trabalho, diz a Marisa. Muito trabalho a fazer. Muito bem. Diga. Nós dizemos que mesmo por parte dos homens ainda há uma certa resistência à aderência a esses serviços. E mesmo os serviços de saúde ainda falta fazer um pouco mais de, eu não sei se dizer propaganda, mas uma forma de tentar sensibilização. Uma forma de sensibilização para fazer com que os homens adiram mais a esses serviços. Essa era uma questão que nós tínhamos para discutir, é assim, é o papel, o que é que o serviço de saúde e a forma como ele está organizado, como é que pode contribuir para mudar essa situação? Ou seja, nós temos que primeiro compreender como é que é a situação, como diziam em São Tomé, em termos culturais, em termos sociais, há ainda um caminho para fazer. Na Guiné é a mesma coisa. Maputo, nós não conseguimos ouvir muito bem, portanto houve aqui alguma dificuldade de nós ouvirmos Maputo, mas há um caminho a fazer. Qual é o papel do serviço de saúde, dos serviços de saúde, do sistema e em termos de organização para mudar esta realidade? É possível haver mudança também por parte dos profissionais? Diga. Você já vê um certo trabalho que está sendo feito, oferecendo mais serviços para o casal, muito embora, como diz lá em São Tomé, aqui também na Guiné, a sociedade, os homens ainda falta aquela sensibilidade da coisa de poder procurar o serviço mesmo, ou acompanhar a mulher ou a companheira. Mas que eu acho que o sistema trabalha para isso, tá? Tem certos pacotes hoje em dia que está à disposição. Eu acho que o que está a faltar é mais divulgação do serviço e sensibilização das pessoas, mas o pacote está aí. Relativamente aos programas, às conferências do Cairo, a Conferência de Pequim, o material que eu vos mandei, como é que é em termos dos vossos países? Qual é que é a situação atual? Ou seja, esses acordos, quer do Cairo, quer de Pequim, eles estão a ser implementados? Como é que é a situação atual nos vossos países? Na Guiné, sim. Foi feito recentemente
um trabalho de pesquisa para saber quais são os tratados e convenções existentes nessa área de saúde reprodutiva. Mas das instituições entrevistadas, são mais ou menos 10 instituições que trabalham com o programa da saúde reprodutiva. Ninguém conhece convenções, quer dizer, se existe, ninguém sabe se existe aqui na Guiné. Esses trabalhos internacionais não se conhecem se tem aqui. O que tem aqui são trabalhos locais, documentos que foram produzidos aqui dentro mesmo, sobre lei da saúde reprodutiva, roteiro para redução de mortalidade materna neonatal. Temos um plano estratégico para a segurança de produtos da saúde reprodutiva, temos políticas, normas, procedimentos sobre saúde reprodutiva, temos Programa Nacional de Saúde Reprodutiva. Posso falar? Pode, diga. Mas, Clotilde... Temos programa e manual de formação em cuidados obstétricos e neonatal de urgência atualizada. Tem informações para atualizar as parteiras, principalmente o pessoal que trabalha na área sanitária, nas regiões, quer dizer, nos distritos, nos lugares mais novos. Mas a questão é, a Guiné tem conhecimento se a Guiné, e depois no caso de São Tomé e Maputo, Moçambique, ratificaram estas declarações, fazem parte dos 180 países que ratificaram as declarações, quer do Cairo, quer de Pequim. Portanto, vocês, em termos da vossa política de saúde sexual e reprodutiva, deveriam estar a funcionar de acordo com estas diretivas e, enfim, por consenso, o que foi acordado por estes países que ratificaram. A Guiné, São Tomé, Moçambique ratificaram as convenções? Não? Eu não sei. Não sabe? Porque aqui também, a informação que eu tenho, porque fui eu que fiz essa pesquisa, ninguém sabe. Então a Clotilde devia saber, se fez essa pesquisa. Estou a brincar consigo, Clotilde. Diga. Orlando, não é? Não. Não sei quem é que queria falar. Diga, Orlando, é São Tomé. Não, São Tomé queria falar. Como é que... Podíamos dizer que, relativamente a São Tomé, nesse domínio, quase que como a Guiné-Bissau, nós evoluímos bastante desde 1994 com a Conferência de Cairo, mas depois é preciso notar que depois surgiu várias outras iniciativas que quase que coincidem com muitos dos objetivos que estão incluídos na Conferência de Cairo, fazem parte de outras iniciativas que surgiram posteriormente. Certo. E depois nós, no quadro de saúde reprodutiva, essencialmente, nós fomos mais, por exemplo, para a Gavi, para o Objetivo do Milênio, que constitui agora os ODM do Milênio, que constituíam, portanto, o apanágio para o desenvolvimento de saúde reprodutiva. Portanto, a coisa mudou, tomou uma outra direção. Mas isso não implica que, no quadro da política de género, que tem se feito muito trabalho nesse sentido, mas essencialmente virado para a mulher e a criança. Sim. Portanto, não do ponto de vista do género atualmente, mas saúde da mulher e da criança. Portanto, vocês continuam ainda no tal paradigma da saúde da mulher, menos do que da saúde sexual e reprodutiva, é assim, não é? Sim. Mais saúde da mulher do que saúde sexual e reprodutiva. Mas nós temos alcançado êxitos bastante consideráveis nesse domínio. Sim. E sobretudo, quanto à saúde reprodutiva ou saúde da mulher, morte materna e por aí fora, nós investimos bastante, porque isso depende muito de investimento e das políticas de priorização de políticas do Estado em relação a determinados aspectos. Certo. E nos últimos anos nós fizemos isso e atingimos um número bastante alto, sobretudo conseguiu-se reduzir bastante a taxa de mortalidade materna. Cresceu-se, por exemplo, quase 90% no quadro de saúde infantil, porque também faz parte desse processo, quase 90% em todos os antigênios, no quadro do calendário de vacinação. E nós, neste momento, se calhar a maior dificuldade vai se pôr mesmo em questão de sensibilização para a parte masculina do aspecto. Portanto, é a parte do homem... mudar o comportamento. O envolvimento do homem
em tudo o que diz respeito à saúde sexual e reprodutiva nas diferentes áreas, vamos falar de algumas delas, continua a ser, no caso destes 3 países, eventualmente dos outros que não estão também, continua a ser o grande desafio, é isso, não é? Sim, sim. Sim, sim. Muito bem. E vocês sabem, porque vocês são decisores aí na área do Ministério da Saúde, têm responsabilidades, para além de serem profissionais de saúde, existe algum trabalho feito nesta área, ou está a ser pensado em termos de política de saúde, para este envolvimento maior do homem, para esta sensibilização e envolvimento? É claro, nós temos vocês têm a vontade, mas é difícil. Nosso plano também, nosso Plano Nacional de Desenvolvimento Sanitário, nossa política de saúde e todos os outros documentos que nós produzimos nesse domínio têm uma componente bastante desenvolvida desse aspecto. Agora, o que se põe é a vontade para se poder implementar, mesmo, né? Se calhar, para poder se implementar ou apropriação, porque é um aspecto que se põe, é a apropriação desse aspecto de saúde nos programas nacionais de saúde. Apesar de existir um programa de saúde reprodutiva, para aí fora, mas é a apropriação por parte da tutela desses aspectos. Se as pessoas não se apropriam, eles vão ter letra morta nos documentos. Mas existe, em termos de documentos, existem muitos documentos, ultimamente até bem produzidos, muitas iniciativas para a inclusão própria do homem nesse processo e do próprio desenvolvimento da saúde materna. Mas só que isso tem que ser mais apropriação. E tem que fazer uma sensibilização para a apropriação desse aspecto. E uma das limitantes atualmente é essa parte cultural, que ia exigir um mecanismo mais, quer dizer, seria algo mais de longo tempo, entende? A mudança de comportamento das pessoas não é de um dia para o outro, então isso ia exigir um pouco mais de tempo, um pouco mais de trabalho. Bem, sabem, há um poeta famoso que diz que o caminho faz-se caminhando, portanto, em algum momento nós temos de começar, senão não vamos nunca fazer o caminho. Aqui a questão é, vocês, segundo eu percebi em São Tomé, já começaram o caminho em termos dos programas, em termos teóricos, digamos assim, em termos dos conceitos, agora é o desafio da implementação. E esse é o grande ponto de discussão que vamos terminar neste ponto da evolução conceitual, no ponto de tudo o que já foi a evolução nesta área. O desafio provavelmente não é só nos vossos contextos, no nosso também à nossa medida eventualmente. Há aqui ainda uma margem de desafio em termos da implementação destas diretivas, digamos assim, e destas ideias em termos desta área. Guiné, alguma questão? Aida, Clotilde, alguma questão relativamente, para terminarmos esta discussão da situação na Guiné relativamente a esta implementação? Provavelmente é idêntico àquilo que dizia São Tomé, não é? Não passa o que a Marinda falou, a questão cultural, a mentalidade do coisa, como é que é? Dos homens. Bom, não, eu acho que a política, eu entendo. Existe a política valoriza mais os indicadores, né? Os ditadores? Para a saúde, os indicadores para a saúde da mulher e criança, materno e infantil. Mas isso tem... Essa coisa da cultura. Mas isso estará relacionado com o estádio, no fundo, em termos de evolução dos indicadores que vocês se encontram, que será diferente, por exemplo, do que acontece em Portugal, do que acontece na Europa, e, portanto, a vossa prioridade em termos de ação do sistema de saúde será para melhorar os indicadores de mortalidade materna, enfim, melhorar esse tipo de indicadores e não tanto a atenção às questões culturais, às questões sociais, ao envolvimento do homem. Será isso? Mais ou menos. Melhorar indicadores, porque todos sabemos que a mortalidade materna e infantil, os indicadores estão muito altos, né? Exatamente. O objetivo do milênio é para isso, para reduzir isso precisamente. Toda a política hoje em dia está a trabalhar para isso, para a redução disso, né? E tem a outra parte que é o planeamento familiar. Mas no planeamento, quem aparece no planeamento? Só as mulheres aparecem. Mas aí, se houver paralelamente, a questão é, para vocês que têm que decidir e que têm que pensar isto, se paralelamente com esse trabalho que é obviamente fundamental, que é reduzir essas taxas, melhorar os indicadores
de saúde na área, quer em termos do HIV, quer em termos de planeamento familiar, as questões da mortalidade materna, etc. Todos os indicadores relacionados com a área da saúde sexual e reprodutiva, isso é fundamental. Mas se trabalharem também, e se for pensado também a questão cultural, a questão do envolvimento do homem, as questões sociais, a educação das mulheres e a importância da educação das mulheres para a melhoria dos indicadores, certamente no final a evolução dos indicadores vai refletir também essas alterações. Não sei se me estou a fazer entender. Ou seja, melhorar os indicadores nesta área